Olá pessoal do YouTube, para quem não me conhece, eu sou Edson Meirelles, eu sou professor do Eletec Cursos e sou professor mais especificamente de energia eólica. Apesar também de trabalhar com energia solar, com energia solar fotovoltaica, com instalações elétricas, com comandos elétricos, mas no Eletec Cursos eu represento a parte de energias renováveis, especificamente a energia eólica. Estou aqui hoje para falar um pouco a respeito de montagem de parques eólicos. Os parques eólicos têm uma característica muito forte de empregabilidade. A empregabilidade na construção de um parque eólico é muito alta e existe inúmeros profissionais que trabalham na área de construção de parques eólicos. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do que envolve a capacitação técnica na parte de construção, de montagem de parques eólicos. Nós vamos ver também um pouco a respeito de materiais, a respeito de componentes, os elementos que compõem um parque eólico. Eu vou passar alguns slides, tá? A gente vai explicando esses slides e ao mesmo tempo a gente vai passando algum conhecimento. Eu queria também mostrar para vocês, vou falar um pouco também a respeito do curso que a gente ministra pela Eletec Cursos e fazer o convite para vocês para participarem do nosso curso, participarem das nossas aulas. E toda semana a gente tem uma videoaula, a gente transmite videoaulas pelo YouTube também. Vou passar o endereço do YouTube, nosso canal no YouTube, para que todos possam ficar sabendo e assim possam também participar conosco e assim, dessa forma a gente interagir, a gente adquirir adquirir conhecimentos, adquirir também convivências, adquirir relacionamentos novos e a gente poder trocar ideias, trocar conhecimentos e todos nós termos um aproveitamento nesse curso, nesse treinamento, nessa aula ao vivo que a gente faz, ok? Sejam bem-vindos, vamos dar início agora. Como a gente já havia dito, nós vamos hoje falar aqui a respeito de montagem de parques eólicos e construção de parques eólicos, ok? Então, olha só, quando a gente fala de construção de parques eólicos, a primeira coisa que se vem na cabeça é a elaboração de um projeto. Claro, toda construção, se você vai construir uma casa, se você vai construir uma estrada, um edifício, qualquer tipo de construção, a primeira coisa que se faz é o projeto. Porém, quando se fala em energia eólica, existem alguns levantamentos, existem alguns procedimentos que são realizados antes do início da construção, antes do início do projeto do parque eólico. Antes de iniciar o projeto de um parque eólico, alguns levantamentos são feitos e esses levantamentos eles são essenciais para que se obtenha sucesso no empreendimento. Claro que ninguém vai construir um parque eólico no local onde não tem vento suficiente para isso. O primeiro levantamento que tem que ser feito quando se fala em montagem de parques eólicos é exatamente o levantamento de velocidade e de constância do vento. Só vai se ter certeza que naquele lugar ele é propício à instalação de parque eólico se antes for feito um levantamento. E esse levantamento ele tem que ser positivo, ele tem que dar uma velocidade de vento e uma constância que se torne viável a instalação do parque. E sendo assim, fica-se viável a construção daquele parque. Então, alguns levantamentos são feitos, tá? E a partir desses levantamentos, a viabilidade do projeto ele é constatado e aí sim dá-se início, dá-se o primeiro passo para a implantação do parque, ok? Então, olha só. Alguns estudos preliminares, eles vão dar suporte à instalação do parque eólico. Então, se esses estudos forem bem feitos, nós vamos ter
é um parque bem implementado, nós vamos ter sucesso no empreendimento. As características do vento. As características do vento vai se alterar de acordo com o local onde se instala o parque eólico. Existem locais onde você tem ventos mais fortes, existem locais onde os ventos são mais fracos, existem locais onde você tem constância no vento, existem locais que essa constância não é tão perene, ela vai sofrer variações muito grandes. Então, cada lugar tem a sua característica própria. É preciso que se estude a característica do local para que se possa entender o comportamento do vento naquele local, para a partir daí sim se pensar em elaboração de um projeto de um parque eólico. Existem diversas informações que vão nos dar, vão nos fornecer a característica do vento naquele local. E uma característica muito básica, assim, é uma característica que você pode visualmente perceber e dar como certo que aquele local tem ventos constantes e ventos fortes, são as árvores. Locais onde tem árvores dessa forma que a gente vê aqui nessa gravura, com certeza são locais propícios à instalação de parques eólicos. Então, essa é a primeira coisa, o primeiro dado importante que se observa no local onde se pretende instalar um parque eólico, onde se pretende elaborar um projeto de instalação de parque eólico. Praticamente todos os locais onde vê-se uma situação dessa é propício à instalação de parques eólicos. Nós temos três locais, três informativos que vão nos dar alguns dados que vão embasar a elaboração de um projeto de parque eólico. Os aeroportos próximos aos locais onde se pensa instalar, onde se pensa elaborar esse projeto, eles têm dados colhidos durante muito tempo. Então você consegue, através desses dados dos aeroportos, dados referentes à velocidade e direção do vento, você embasar uma pesquisa superficial. Não vai ser uma pesquisa que vai embasar a elaboração do projeto, mas sim são dados superficiais ainda. Além disso, todo local existe estações meteorológicas. Então, o local onde se pretende instalar um parque tem estação meteorológica? Tem, beleza. Então, vamos verificar se essas estações meteorológicas têm o registro dos dados. Com certeza tem. Então, vamos verificar esse registro e vamos constatar a viabilidade ou não do parque eólico naquele local. Ultimamente, alguns estados estão elaborando atlas eólicos. O estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Norte, alguns estados já têm esses atlas eólicos. E esses atlas eólicos eles têm dado uma base informativa muito grande para os empreendedores dessa área. As empresas que pretendem instalar-se como geradoras de energia, como donas de parques eólicos e geradoras de energia, com certeza elas vão se embasar em dados mais palpáveis, em dados mais concretos. E esses atlas eólicos eles dão dados muito mais científicos, muito mais completos, apesar de não servir ainda oficialmente para representação em leilões, por exemplo, mas é um embasamento mais concreto, mais palpável de informações a respeito de velocidade e direção do vento naquele local específico. Então, esses são os três itens, os três levantamentos que pode-se fazer, aliás, os 4 levantamentos que se pode se fazer, visando a elaboração de um projeto de parque eólico em determinado local. Para se fazer a leitura de velocidade do vento, direção do vento, algumas outras informações, são instaladas torres anemométricas nos parques eólicos. Então, quando você levantou, fez colheu os dados superficiais, que são dos aeroportos, das estações meteorológicas, e você definiu que aquele local é propício, você vai partir para colher dados concretos, dados que realmente vão ter alguma validade.
Então são instaladas torres anemométricas, e essas torres anemométricas são os instrumentos que vão fazer a medição tanto da velocidade quanto da direção do vento, vai fazer a medição também da umidade do ar, da pressão atmosférica. Então diversos dados são colhidos através das torres anemométricas. O levantamento das características do vento do local é primordial para que você elabore um bom projeto, para que você tenha dados concretos, para que você possua embasamento técnico e assim elaborar um bom projeto e assim você ter também um resultado no momento de você gerar energia, no momento de você ter nas mãos fazer a funcionalidade do projeto que você elaborou. Outro item importante também no levantamento de dados é a climatologia local. É preciso se entender a climatologia do local onde se pretende instalar o parque eólico. Por exemplo, precisa saber a temperatura média do local, a pressão atmosférica, a umidade, dentre outros dados que são relacionados à climatologia local. Todos esses dados eles vão influenciar diretamente no processo de geração de energia. Você pode ter maior quantidade de energia ou menor, a depender desses levantamentos, da chuva, da pressão, da temperatura, da umidade. Então tudo isso vai influenciar diretamente na geração de energia eólica. Outra coisa também que nós temos que observar é a questão do relevo topográfico. Regiões com relevo muito acentuado, você pode ter também problemas na hora de você gerar energia. O relevo menos acentuado ele vai favorecer não só o processo de geração, como também o processo de acessibilidade ao local. Então existem diversas formas e uma delas é o relevo local. O relevo local também vai influenciar na acessibilidade ao local. Existe também uma coisa que a gente tem que olhar antes de se elaborar um projeto, são as redes de conexão. Muitos parques eólicos instalados no Ceará, na Bahia também, tiveram problemas sérios até 2014 com relação à acessibilidade e à conexão. Os parques eólicos foram construídos, não se construiu a conexão até a rede da concessionária, e o parque eólico ficou parado aqui na Bahia. Teve parque eólico que ficou parado 2 anos, aguardando a construção da linha de transmissão. Então a acessibilidade antes da elaboração do projeto é muito importante, mesmo porque essa linha de transmissão até 2014 era de responsabilidade direta do governo, do contratante. Hoje não, essa responsabilidade é da empresa dona do parque. A questão da acessibilidade vai envolver também a logística. Todos os equipamentos que envolvem energia eólica são equipamentos grandes, pesados e caros. Então, quanto melhor a acessibilidade, melhor você vai ter também a implantação desse parque, menores custos, mais facilidade. Então, a acessibilidade vai envolver está envolvida diretamente também na construção do parque. E antes da elaboração do projeto e na elaboração do projeto é um item que tem que ser muito bem observado. O meio ambiente também tem que ser muito bem observado, não só a questão da flora, da fauna. Um item que é muito importante em meio ambiente, no caso de parques eólicos, principalmente na construção, é a água. Os parques eólicos, normalmente, os que não são construídos na área litorânea, são construídos em regiões altas, em regiões montanhosas, e são regiões também de nascentes. E essas mesmas nascentes elas vão abastecer regiões urbanas, vão abastecer cidades. E a água tem um problema sério, porque na construção de um parque eólico se consome muita água. Se consome água para a construção da estrada, para melhorar a pavimentação, se consome bastante água na construção, principalmente na parte de fundação, onde só para poder você fazer a cura do concreto é consumido aproximadamente 120 mil litros de água em cada torre.
Então, é um consumo alto. Existem parques eólicos, por exemplo, em determinadas regiões com 300, 400, 600, 700 aerogeradores. E essa água, claro, vai causar um impacto muito grande em termos regionais. Além disso, a questão do ruído e outro item também são as sombras e os reflexos. As sombras são situações onde você tem, por exemplo, uma residência atrás de um aerogerador e esse aerogerador vai girar e vai fazer sombra numa janela ou naquela residência específica e vai acabar incomodando os moradores daquele local. A questão do reflexo tem sido atenuado por conta de se usar tinta anti-reflexo na pintura dos aerogeradores. Existem duas situações quando você vai construir um parque eólico. Ou você arrenda a terra, aluga aquela terra, ou você adquire. Quando há o arrendamento, esse arrendamento normalmente é com prazo de 20 a 25 anos. Isso vai depender do contrato que a empresa tem com o governo. E esses contratos, eles às vezes há problemas com o contratante, com o contratado, mas ultimamente a gente tem observado que tanto as empresas quanto os proprietários de terra estão entrando em acordos de forma que esses contratos eles estão sendo respeitados. Outra questão burocrática em parques eólicos é a questão da licença ambiental. A licença ambiental ela pode ser expedida tanto pelo órgão municipal, estadual ou federal, criando assim uma confusão que pode acontecer na construção do parque eólico. As autorizações de passagens, claro que se você vai passar com equipamentos pesados, com pessoas, com equipamentos, você precisa da autorização para passar nos locais. E quando você já tem todo o processo em mãos, quando você já tem o levantamento, quando você já tem o projeto elaborado e a empresa vai participar do leilão, é preciso que essa empresa seja aprovada, é preciso que o projeto daquele parque eólico seja aprovado. E duas empresas do governo vão fazer a aprovação do cadastro da empresa e, em seguida, a habilitação técnica para se participar do leilão. Então, funciona mais ou menos assim. O governo pretende comprar energia e as empresas pretendem vender. Então, para que ela consiga vender energia para o governo, primeiro ela tem que fazer um cadastro. Esse cadastro é realizado no MME, no Ministério das Minas e Energia. Após esse cadastro sendo aprovado, toda a documentação estando correta, passa-se para a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética também do governo. Após isso, a empresa está habilitada, ela pode participar do leilão e disponibilizar sua energia para o governo. Bom, isso é o que envolve tanto a parte de projeto, elaboração de projeto, levantamento de dados, quanto de construção de parques eólicos. Alguns elementos de parques eólicos a gente precisa dar destaque, que são os principais. Primeiro, todo parque eólico tem uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão ela é em alta tensão, ela vai variar de 150 mil volts até 750 mil, a depender do parque. E ela vai fazer a ligação, vai fazer a conexão entre o parque eólico e a subestação que vai integrar ao Sistema Interligado Nacional. Tem-se também, todo o parque eólico, uma subestação. Essa subestação ela vai estar entre o aerogerador, o gerador de energia eólico e a linha de transmissão, que vai levar energia até uma subestação do Sistema Interligado Nacional. Nós temos também, em parques eólicos, redes de distribuição interna, que são as linhas de transmissão que vai do aerogerador até a subestação. Essa linha de distribuição, essa rede de distribuição, ela trabalha com média tensão, vai trabalhar aí com 13.800 volts, 34.500 volts. Essa gravura aqui é interessante, que a gente pode visualizar todos os elementos de um parque eólico. A gente consegue visualizar os aerogeradores, a subestação, as redes de distribuição interna, a linha de transmissão. E eu gosto bastante dessa gravura porque
a gente consegue dimensionar bem os elementos, a gente consegue visualizar o aerogerador, a dimensão dele é relacionado à subestação, que a gente já acha grande. A gente vê que a proporção do aerogerador ele é bem maior, ele é muito grande mesmo. E olha que esse aerogerador aqui nós estamos tratando de o menor que existe hoje, que é o aerogerador de 80 metros. E temos, por fim, o aerogerador. O aerogerador é a peça principal de um parque eólico, é o responsável pela geração de energia. Esse aerogerador ele vai ser composto por 4 partes. Nós vamos ter a parte de fundação, nós vamos ter a torre, a nacelle e o rotor. Aqui uma torre já montada com a nacelle, T1, T2 e T3 e a nacelle já montadas, faltando apenas a instalação das pás. Algumas torres eólicas também são equipadas com elevadores de serviço. Não são todas. Normalmente as torres eólicas com mais de 100 metros elas possuem elevadores de serviço, as outras não. E a nacelle. A nacelle é o abrigo de todos os equipamentos que vão gerar energia. Então, alguns equipamentos como gerador, caixa multiplicadora, painéis de comando vão estar todos abrigados dentro da nacelle no topo da torre eólica. Aqui nós podemos visualizar a montagem dessa nacelle. Nós vamos encontrar também as pás. As pás são as responsáveis diretas pela transformação da energia cinética do vento em energia mecânica. Então esses são os principais elementos de um parque eólico. Essas são as principais formas de se levantar dados para se elaborar um bom projeto em energia eólica. E a gente encerra nossa aula aqui, nossa videoaula aqui. Eu convido a todos vocês a conhecerem o nosso curso. A gente tem um curso de montagem e manutenção de parques eólicos. Esse curso ele é ministrado pela Eletec Curso em 3 módulos. Ele é bem detalhado. Os 3 módulos, ele vai tratar os assuntos de energia eólica de uma forma muito técnica e abrangente e focado sempre na visibilidade de mercado. Esse curso ele foi elaborado tendo em vistas a abertura de portas no mercado de trabalho. Nós sentimos a necessidade de capacitação técnica nessa área. Nós vimos que muita gente procurava a capacitação técnica, porém não encontrava. Então, esse curso nós montamos visando basicamente isso. Então, elementos técnicos vão fazer com que o curso abra mais as portas do mercado de trabalho para quem tiver essa capacitação. Eu tenho ouvido muito, a gente tem ouvido muito as pessoas falarem: mas eu já cansei de enviar currículos e não tenho respostas. Mas o grande problema hoje da energia eólica vai esbarrar exatamente nesse ponto: a capacitação técnica, a capacitação profissional. Existe muito pouco profissional no mercado realmente capacitados a exercer uma função dentro de um parque eólico. E as 2 áreas que mais necessitam de profissionais capacitados são exatamente essas 2: a parte de montagem e manutenção de parques eólicos. Quando a gente fala de montagem e manutenção de parques eólicos, a gente está falando diretamente de aerogeradores, a montagem dos aerogeradores e principalmente a manutenção. A manutenção de um aerogerador exige muita capacitação técnica, existe conhecimento técnico muito profundo, conhecimento de como a geração de energia é feita, conhecimento dos equipamentos existentes dentro do equipamento de geração de energia, o conhecimento da tecnologia empregada não só diretamente no processo de geração de energia, mas também no processo de controle, no processo de monitoração dessa energia gerada. Então, todos esses itens são abordados no nosso curso, desde o conhecimento
de cada peça, de cada componente de um aerogerador, até o funcionamento desse equipamento, como é o funcionamento dele, qual a função dele dentro do processo de geração de energia, como é feito esse processo de geração, quais os sistemas de controle existentes. Então são diversos itens que são abordados nesse curso. Só para que a gente possa ter uma ideia, o curso hoje é ministrado em 100 horas, mas se nós fôssemos realmente buscar a fundo, seria um curso de 400, 500, 600 horas. Mas nós pegamos os pontos que são essenciais mesmo na questão da empregabilidade, na questão técnica mesmo de funcionamento do aerogerador. Porque se nós não fizéssemos isso, a gente não conseguia atingir o nosso objetivo, que é justamente abrir as portas do mercado de trabalho para os profissionais capacitados. E o caminho sempre foi esse, o caminho é o caminho da capacitação, é o caminho do conhecimento. E além de nós disponibilizarmos o material para o curso, a gente também certifica. Então, o profissional que faz o curso com a gente, ele recebe o certificado. Esse certificado ele vai constar a carga horária do curso, no caso 100 horas. No verso do certificado, nós vamos colocar todas as disciplinas, tudo que você estudou no curso vai estar lá relacionado, e também vai estar colocado no certificado o seu aproveitamento. Se você teve aproveitamento de 100%, vai estar lá, aproveitamento de 100%. Se foi 80%, da mesma forma 80%. E uma coisa que eu queria também colocar para vocês é a questão do material didático. Nós preparamos um material didático de excelência. Nesse curso nós temos 19 videoaulas. As 19 videoaulas nós temos em média 40 minutos por aula. Nós temos aulas aí de 10 minutos, de 40 minutos, de 50, aulas de quase 2 horas de duração. Então temos 19 videoaulas. Além das videoaulas, nós disponibilizamos também o módulo, são 3 módulos, e esses módulos eles vão estar conectados diretamente com as videoaulas. Além disso, os módulos também vão disponibilizar exercícios que são colocados dentro do módulo, e também no final de cada módulo, são 3 módulos, no final de cada módulo nós vamos ter uma avaliação, são 3 avaliações, ok? Então o curso é bem completo. O curso, ele com certeza, quem fizer vai estar não só fazendo um curso de excelência, como também muito amplo. Se você observar no mercado aí, você não vai encontrar um curso com tanta amplitude dentro do segmento de energia eólica. E com os principais tópicos que são os mais importantes, que são os mais que as empresas mais solicitam conhecimento, vão estar abordados nesse curso. Então, eu não estou oferecendo aqui para vocês uma coisa que não tem valor, tem muito valor. E o valor que nós estamos propondo nesse curso é muito abaixo do valor de mercado. Nós não temos a pretensão de vender 1, 2 nem 10 cursos. Nós queremos vender 100, 200, 1000, a quantidade máxima que nós pudermos comercializar, para que tenhamos também a quantidade máxima de pessoas capacitadas nessa área. Ok?